nossa configuração da máquina, inicialmente a gente tinha já feito algumas definições dessa máquina, né? Instalamos aqui o nosso Ubuntu, aquele meu programazinho do Ubuntu. E agora a gente vai iniciar essa máquina. Para iniciar, a gente tem um botãozinho aqui, ó, para iniciar. Você clica em cima e ele vai iniciar essa máquina executando o nosso programa. Bem, aqui ele tem um teste para memória e tem também para instalar o servidor, né? Se você quiser dar início à instalação desse servidor, você pode clicar em Enter ou mesmo somente esperar essa temporização aqui passar. Ó. No caso são 20 segundinhos, mas como está faltando 4 segundos, vou esperar aí aguardar que ele vai iniciar sozinho. A gente vai ter um tempo aí de execução, vai demorar um pouco de tempo. Pode ser que eu corte aí esse tempinho, dependendo da sua máquina, ele pode demorar mais ou menos, mas a gente vai ter algumas configurações aqui a serem realizadas. Importante entender, ó, que a máquina já me diz, ó, a máquina virtual informa que o sistema operacional suporta o recurso de integração de ponteiro de mouse, ou seja, ó, quando eu boto o ponteiro de mouse, ele não consegue ser mostrado. O ponteiro do mouse desaparece dentro da minha máquina virtual. Deixa eu fechar essa abazinha aqui. Vou deixar aí. Ele vai iniciar sozinho, viu, pessoal? E a gente vai ter que fazer algumas configurações para fazer essa inicialização. Pronto, aqui já iniciamos a nossa configuração. A primeira coisa que ele nos pede seria selecionar uma linguagem, a linguagem a qual a gente vai utilizar, né? Como nós sabemos, a gente vai utilizar o português, que é a minha linguagem materna, então colocar aqui português. Ele está perguntando se a gente deseja realmente fazer um update, então a gente vai fazer um update aqui. Outra coisa, na setinha aqui, na setinha do seu computador, você consegue movimentar esse seu cursor aqui, como eu já tinha mostrado inicialmente, ó, o nosso mouse ele não consegue interagir diretamente com a minha máquina virtual, então o meu movimento é pelo teclado. No caso aqui ele está pedindo para a gente selecionar um tipo de teclado. No meu caso, eu tenho, se você apertar Enter, você tem várias opções aí de teclados a serem utilizados. No meu caso aqui, se fosse necessário, eu iria utilizar um teclado em português, né? Mas o meu teclado, como é do Mac, eu tenho que utilizar um teclado em inglês, porque ele é baseado no inglês mesmo. Mas aqui você tem a opção de colocar em português, português de Portugal, pode ser português Brasil, mas na minha situação, como eu estou explicando para vocês, meu teclado ele é baseado no inglês americano, que é um Mac. Então eu vou dar como concluído aqui, para a gente seguir. Ele está perguntando aqui se o Ubuntu é um servidor, no caso o Ubuntu é esse, a gente vai utilizar. Aqui ele vai, essa parte seria a parte de redes, a rede, quando eu coloquei lá, aquela rede, a configuração está relacionada a essa parte aqui. Aí ele vai salvar o seu IP que você está utilizando. Aqui não precisa fazer muita coisa, é só colocar concluído e finalizar também
concluído. Ele está pedindo aqui as informações, falou um pouco sobre o espelhamento, nada a se fazer aqui nesse momento também, que é só mostrando o disco, e vamos concluindo nossa instalação. Continuar. Agora aqui chega uma parte que é a parte mais importante, né? A gente vai ter que determinar o nome do computador. No meu caso eu vou determinar Anderson, que é o meu nome. Após isso, a gente vai também determinar um servidor, o nome do servidor, ou seja, é o nome que vai estar determinado para essa máquina. Então eu vou colocar Ander Silva, certo? Aí nome de utilizador também vou colocar como Ander Silva, os dois. Lembrando que aqui não tem como utilizar a letra maiúscula, o caractere não pode utilizar a letra maiúscula. Eu estou tentando apertar aqui a letra maiúscula, ele não aceita. E a palavra-chave aqui, ou palavra passe, né, seria a senha que você vai ter que estar sempre digitando quando for ingressar o seu servidor. No meu caso aqui, vou colocar uma palavra-chave simples. Também uma senha, né? Não se esqueça dessa senha, senão você pode impossibilitar a sua máquina. E irei concluir nosso processo aqui, ó. Aí vocês estão vendo o seu nome, o meu nome que é Anderson, o nome do servidor, do seu servidor que é Anderson Silva. Utilizo com outros computadores, certo? Vai ser esse aí mesmo. Pronto, tá para concluir. Não precisa, ele está perguntando se é para salvar uma chave, instalar uma chave SSH, mas isso daí a gente vai ver posteriormente. Aqui são alguns tipos de utilidades que esse servidor pode ter, inclusive de banco de dados. A gente não vai instalar nada, vou só concluir essa minha máquina. E vamos dar continuidade aqui. O computador está agora atualizando as informações para poder rodar o nosso programa. Vai demorar um pouquinho, pessoal, mas o processo que a gente tinha de se fazer já foi realizado. Bem, concluindo aqui, pessoal, após a gente fazer as configurações devidas do nosso sistema aqui, agora o programa finaliza com essa página aqui, onde você tem rever todo o processo, né, o pedido, e tem também você fazer o reboot agora, que seria reiniciar o sistema para ver se ele está funcionando normalmente, que é o processo que nós vamos fazer. Clicando aqui, ele vai fazer o reboot e nós vamos entrar nesse processamento aí de dados, que vai demorar aqui alguns instantes, mas eu pretendo dar início aqui a esse programa. Pronto, aqui vocês podem perceber que lá eu coloquei naquela parte lá, ele pediu o nome do usuário, que seria o meu nome, né? Que foi o nome que eu coloquei naquele procedimento lá que a gente iniciou. E aqui novamente, ó, ele vai entrar
já deu o nome de quem é o servidor, no caso é Ander Silva, e o login, né? Que ele vai me pedir aqui o meu login, que seria o mesmo login que a gente fez lá naquele processo. Deixa eu colocar aqui Ander Silva. Aí ele pede o password, que é aquele processo que nós fizemos inicialmente, que é escolher uma senha. Então essa senha não pode ser esquecida. Você pode perceber que eu digito aqui, mas mesmo digitando, ele não aparece. Isso é um processo de segurança do próprio Linux. Já digitei minha senha, agora eu vou dar Enter e ele vai verificar se realmente, opa, deu algo errado aqui, mas pode ser que eu tenha digitado a senha incorreta. Deixa eu colocar aqui, login é Ander Silva, password. Deixa eu ver se vai. Agora deu ok, certo? Aí você pode perceber que eu já estou aqui como um usuário do meu servidor. Bem, nas próximas aulas aí a gente vai aprender como está mexendo nesse meu servidor Linux e dando utilidade para ele, né? Inclusive como banco de dados. Valeu, pessoal. Até a próxima.